Olá, tudo bem? Eu sou o Vinícius, um dos editores do Pad Papers, e hoje estamos aqui para falar de uma doença exantemática que tem aparecido muito nessa fase, virou uma verdadeira, entre aspas, epidemia, que é a doença mão-pé-boca. Estou aqui com a doutora Sabrina para conversar sobre isso. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? É isso mesmo, né? Uma epidemia Verdade. de mão-pé-boca. Depois Muito. do Covid, esse Surgiu vírus aí ficou Muito. bem presente. Ganhou destaque. Bem presente. Então, Sabrina, vamos direto ao ponto. O que é essa síndrome, né? Mão-pé-boca e quais os sintomas mais comuns? A síndrome mão-pé-boca, como a maioria dos quadros aí da pediatria, como a maioria das doenças exantemáticas, é um quadro viral. Né? Viral. O Qual criminoso Coxsackie. Coxsackie. Mas a família Coxsackie. Então, nós temos mais de um subtipo aí de Coxsackie que pode causar mão-pé-boca. É um enterovírus. É um enterovírus, né? E o enterovírus a gente sabe que é uma família grande. De sintomas diversificados, de doenças diversificadas. Mas, em particular, a mão-pé-boca, ela se destaca, como o próprio nome diz, pelos locais das lesões, né? Sim. Que a gente vai ter pápulas, vesículas, Então, mão... um ponto importante, né? Assim, é uma doença... Quando eu estudo doença exantemática, eu gosto de separar as doenças virais com vesículas e sem vesículas. Isso, perfeito. Essa é do grupo das vesículas. Das convesículas. Isso. Das convesículas. Ela vai estar lá junto com a varicela, Isso. Mas que na varicela a gente tem o polimorfismo de lesões. Sim. Que e a lesões gente não mais tem aqui. disseminadas, Mais né? disseminadas. Essa nas extremidades. Aqui tá? é extremidade mão, pé, boca e também no bumbum. No bumbum. Né? É doença Muito mão, pé, comum. boca, bunda. Bumbum. Muito e aí bem. a criança tem quadro inespecífico, né? Aqueles sintomas gerais, então pode ter uma febre, um mal-estar, uma inapetência, né? Mas, no caso da mão, pé, boca, o acometimento da boca pode ser importante. Pode. Então, Muito as lesões de importante. boca, as lesões do tipo úlcera, do tipo aftas na boca, podem diminuir a ingesta de forma significativa da criança. Então, pode deixar muito mais irritada do que o habitual. Sim. Então, essa é a principal particularidade aí do mão, pé, boca. A parte da lesão nas mãos e nos pés não estressa, né? Ela vai Não se estressa, recuperar. porque... Agora, realmente, essa parte da faringite da boca, viral... da faringite, das lesões ulcerosas... E o interessante é que quando o paciente aparece, né, com uma que a gente chama de herpangina, né? Com essas lesões que são vesículas ou mesmo úlceras ali localizadas no palato, ou na própria amígdala, às vezes a própria mãe fala, doutor, é garganta. Porque ela percebe o mau cheiro, a halitose, a dor, né? Ela às vezes olha e vê que tá vermelho, e aí é lesão, difícil né? você explicar, né, que aquilo é uma úlcera, uma pequena úlcera e não é um exudato. Exato. Né? Exato. Não é uma coisa que precisa de antibiótico. A gente tá falando de vírus. Não tem tratamento com antibiótico. Entendeu? Né? Então é um importante diferencial. E não só para a mãe, como na prática também. Às vezes você tá no início de carreira, né? Criança é difícil na hora da gente examinar a boca, né? Então tem que segurar de maneira adequada, senão você não consegue enxergar o que efetivamente tem ali naquela faringe. Né? Essa é aquela que a gente trata com aquele antibiótico que não é antibiótico, né? Que a mãe fala assim, tô dando, aí fala o nome de um anti-inflamatório. Aí ou te mostra, esse antibiótico aqui é um anti-inflamatório. Fala, esse aqui funciona. Pelo menos alivia os sintomas, né? Dá uma aliviada, né? Porque é muito ruim. E eu acho que é isso aí. A mãe chega lá querendo um antibiótico, né? Porque a garganta... Né? Mas... A garganta tá doendo, a criança tá irritada, às vezes não consegue nem beber água. Né? Às vezes tem febre, pode não ter, mas pode ter uma febre alta e falar, doutor, você não vai dar um antibiótico mesmo pro meu filho. Mas eu acho que esse não escapa do anti-inflamatório, né? Não. Porque é muita dor, né? É muita dor. Agora, essa doença que virou uma verdadeira endemia, pelo menos aqui em São Paulo, né? Muito caso. Aqui até né? minha filha já lá no teve. Rio menos. Como é que ela é transmitida, né? É o mesmo caos de praticamente todas as doenças aí da pediatria, né? Certo. É pelos perdigosos, pelo contato com a criança contaminada, dos objetos contaminados, superfícies contaminadas, por isso que virou uma quase endemia, epidemia aí. E ela, como é enterovírus, também tem a transmissão fecal-oral, né? Fecal-oral, né? entendeu? Então, assim, né, aquele cuidado, vai saber, né? Tá na creche, troca a fralda de um. Às vezes a sintomatologia de um nem era o mão, pé, boca. Tava com uma gastroenterite leve e é o mesmo enterovírus e vai lá dar mão, pé, boca no outro. E é aquele caos. Caos total. E, assim, é uma doença basicamente de crianças ou adulto pode pegar? Ela classicamente é descrita
com crianças, né? Que é a faixa etária mais acometida. Só que adultos podem pegar muito raramente. O ano passado eu tive 3 pais de criança que pegaram. E fizeram a manifestação clínica? A manifestação clínica. Na verdade, agora eu lembrei de uma coisa. Meu marido também pegou da minha filha. O primeiro pai que teve, ele me mandou uma foto assim. A menina tinha tido durante a semana, vi no consultório. E aí ele falou assim, doutora, eu tô com isso aqui na mão e as bolinhas na mão. Eu falei assim, pode ser. Eu falei, olha, se você contato com ela, tá tendo essas bolinhas. Eu falei, não tem outra coisa pra ser. Lógico. Né? E meu marido teve, minha filha teve, logo depois meu marido um dia falou que a garganta tava pegando e que tava começando a sentir algum incômodo nas mãos. E teve também quadros leves, muito mais leves do que na pediatria. Sim. Mas a gente não tá... Não tá livre, né? Não tá livre, né? Sabrina, e assim, é necessário algum exame pra gente fechar o diagnóstico da síndrome mão-pé-boca? É aquela coisa, né? Precisar, não precisa. Pode, mas não precisa, né? Pode, né? Poderia fazer uma sorologia para o Poderia, mas né? também, né? É tanto vírus aí, né? E é o custo de um exame, né? Exato. E é o custo de uma coleta, o transtorno de uma coleta de um exame na faixa etária pediátrica. E também é a coisa da epidemiologia, né? Quando a gente vê que tá tendo vários casos, tem em casa, teve em contato, na festa de aniversário, priminho, escola, né? E as lesões são muito clássicas. Sim, essa realmente é uma das doenças exantemáticas que, na prática, ela consegue se diferenciar bem das outras. Sim, é muito, muito clássica, É muito clássica. Ela não costuma ter muita dúvida aí pra gente diagnóstica. Então, bater o olho... Acabou. Sabendo que é uma doença viral, né? Que, a princípio, teoricamente... O prognóstico é muito bom, mas será que existem complicações da síndrome de mão-pé-boca, Sabrina? São bem raras, né? Mas existem relatos de formas graves, de acometimento do sistema nervoso autônomo, né? Que pode levar a algum tipo de choque, hipotensão. Mas, assim, é bem raro. Pode ter o acometimento de pele muito intenso. Né? As lesões de pele de forma muito extensa. Então, essa criança ficar muito incomodada, não conseguir nem fazer a higiene, né? Mas tem uma coisa que acontece que eu falo que é bom a gente avisar os pais. Certo. Não chega a ser uma complicação, mas ainda é o finalzinho da doença, né? Que a gente chama de onicomadese, que cai a unha. Né? Então, cerca de algumas semanas, até 8 semanas depois, às vezes a mãe nem lembra mais que a criança teve mão, pé, boca, caem as unhas. Né? E é um quadro benigno, é um quadro que não tem que fazer nada, que não tem nenhuma indicação, não tem que arrancar a unha, não tem que passar nada. Né? É só orientar, porque na pediatria a gente tem muito esse papel, né? De orientar os pais do que é normal e do que não tem que fazer nada e que tá tudo bem, né? Sim, sem dúvida. Muito bem. Agora, tem um detalhezinho que eu nem chamaria de uma complicação, né? Que é, assim, a gente pensando em algum tratamento específico, mas um comportamento que acontece em função da doença, que é a dificuldade de se alimentar, né? A criança, você vê, né? A gente estava conversando antes, você falando que quando teve, quase não conseguia se alimentar, na residência, né? Imagina uma criança. Né? Eu tive só a erpangina, mas assim, realmente, depois que eu passei por aquela situação, eu entendi o que a criança passa. Realmente, você não quer engolir saliva, você não quer engolir água. De tanta dor, né? De tanta dor. Então, esse é um caso que pode, né, se agravar por desidratação. Não pela doença em si. Principalmente lactente, né? Lactente. E lactente desidrata rápido, né? É uma coisa que a gente vê também na estomatite herpética, né? Que é uma doença com um quadro benigno, que a criança não consegue tomar nada, né? Exato. E aí, geralmente, lactente, às vezes você tem que internar para hidratar, Para hidratar, simplesmente hidratar. Tal é a dor, hidratação. Né? Exato. Muito bem. E uma coisa que a gente teme um pouquinho também em termos de complicação é a miocardite, né? A miocardite viral, né? Essa eu tenho um pânico dela, né? Um pânico e assim, é o vírus mais implicado, né? Sim. Coxsackie que é o vírus mais implicado. Quando a gente fala em miocardite da pediatria, a gente pensa nele, né? Sim. Um pânico, é raro, mas quando acontece realmente E não depende de nenhuma intervenção, né? É um fenômeno imunológico que vai aparecer depois da doença e a gente não pode fazer nada para prevenir isso. Para prevenir, e muitas vezes demora para estabelecer a correlação, né? E realmente, não tem tratamento específico para o vírus, é suscetibilidade, como várias doenças
aí de caráter autoimune, de agressão ao próprio organismo, né? Você sabe que eu acho a miocardite uma doença terrível, assim, porque ela aparece muito, aparentemente do nada, né? Houve essa história geralmente no histórico da criança, você tem esse quadro viral anterior, né? Sim. E depois a criança entra em insuficiência cardíaca. Né? É como que se fosse do nada, né? Assim, muito E ruim, muitas né? vezes, quando essa criança é admitida na emergência, não se passa, né? Pela cabeça que possa, porque não é comum na pediatria. E uma criança que antes era rígida, né? Já atendia uns poucos, né? E às vezes eles se recuperam completamente, às vezes também não, né? Já tive paciente que não se recuperou, evoluiu com insuficiência cardíaca intratável e faleceu, cara. Coisa horrível. É complicadíssimo. Nossa Senhora. Essa é uma complicação. É muito raro, ruim mesmo. né? E lembrar que não relacionado a qualquer infecção clínica do Coxsackie, não só mão, pé, boca. Porque o Coxsackie pode dar outros quadros clínicos. Exato. Né? Agora, nessa questão da não aceitação do alimento, né? Haveria alguma coisa que a gente pode fazer hoje em dia para resolver isso? A não aceitação é importante, né? Porque a criança pode desidratar, não ingere líquido. Às vezes são prescritos anti-inflamatórios, né? Como a gente comentou. Às vezes tem umas misturinhas aí que o povo prescreve. Olha, eu já vi mistura de tudo. Né? Eu, quando tive Erpangina, usei spray, anestésia. Não achei que nada melhorou. Hoje em dia, o que a gente vê na prática clínica é a laser terapia. Né? Sim. Isso muitos é bem legal. Odontopediatras, eles fazem para cicatrização de vários procedimentos. E eu já encaminhei vários pacientes, assim, com alívio significativo da dor. A minha filha mesmo, no primeiro dia começou as lesões, começou a ficar ruim. No segundo dia, fiz o laser. No terceiro, ela já estava comendo normalmente. Que legal, que legal. Então, Isso foi uma evolução muito grande, não só para a Erpangina, né? Mas também para estomatite herpética, que eu falei, para mucosite em paciente em quimioterapia, oncológico. Né? Exato. Não, a laser terapia, ela vem ganho. Na amamentação, a gente usa na fissura. Sim. Então, o processo de cicatrização é ali acelerado. E como a gente não tem nenhum remédio... Porque quando a gente tem uma ulceração, são úlceras, são pequenas úlceras. Sim. Então, a gente expõe terminação nervosa. Então, realmente é muito difícil um medicamento em si conseguir melhorar a dor. Por isso que as crianças ficam tão irritadas. Sim. Né? Então, a laser terapia vem como um estimulador dessa cicatrização, né? Para que a gente possa aliviar um pouco esses sintomas. O laser é muito legal, né? Foi uma super evolução. E assim, pergunta da família, né? Meu Deus. Tem como prevenir ou precisa afastar a criança da creche? Doutora, realmente preciso deixar meu filho em casa? Precisa, né? Não tem jeito, né, gente? Vai até o quadro terminar, geralmente por volta de uma semana, às vezes um quadro que foi mais intenso, uns 10 dias, né? E aí não só pelo lado da transmissão, né? Que enquanto a criança tiver lesões, ela vai estar transmitindo, mas pelo lado também da criança, porque... É uma doença exantemática que, pelo fato de acometer a boca, a criança não ingere nem tanta comida, nem tanto líquido, então ela fica mais caída. A gente tem que estar... Fica prostrada, né? A gente tem que estar atenta à diurese, evacuação, Até por isso não dá para ficar na creche. Não dá para ficar, não tem jeito. Tem que afastar e evitar o contato, né? Para não passar para outras crianças, né? Isso seria o ideal, né? Isso seria o ideal. No mundo ideal. Mundo ideal. Mas... Muito bem. Pessoal... Essa foi mais uma conversa sobre doenças exantemáticas. Nessa a gente falou de doença mão, pé, boca, uma doença viral com vesículas. Assistam as outras também. Tchau, Até a próxima.